Temperamento controlado pelo Espírito. Como sentir-se pleno do Espírito Santo. Terceiro, o Espírito Santo nos concede o poder para dar testemunho. Atos 1, 8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis uma força, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e por toda parte até os confins da terra. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Todavia, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, e se eu não for, o advogado, Espírito Santo, não virá a vós. João 16, verso 7. Isso explica porque as últimas coisas que Jesus fez antes de sua ascensão ao céu foi dizer aos seus discípulos: Mas recebereis o poder depois que o Espírito Santo vier a vós, e sereis minhas testemunhas. Mesmo embora tivessem os discípulos passado 3 anos em contato pessoal com Jesus e tivessem ouvido suas mensagens várias vezes e fossem as testemunhas mais bem instruídas que ele possuía, ele ainda lhes recomendou que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem o cumprimento da palavra do Pai. Atos 1, 4. Toda a instrução deles não foi, obviamente, capaz de dar frutos por si mesma, sem o poder do Espírito Santo. Sabe-se bem que quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, eles deram testemunho de sua potência e 3.000 pessoas foram salvas. Também nós podemos ter a esperança de possuir a faculdade de testemunhar quando plenos do Espírito Santo. Quisera Deus que existisse tanto anseio por parte do povo de Deus a ser autorizado a dar testemunho do Espírito, como o há em ter alguma experiência de exática ou emocional com o Espírito Santo. O poder de dar testemunho do Espírito Santo não é sempre perceptível, mas deve ser aceito pela fé. Quando tivermos encontrado as condições para a plenitude do Espírito Santo, devemos ser cuidadosos em acreditar se temos ou não dado testemunho da potência do Espírito para observar os resultados. Uma vez que o Espírito Santo demonstrou tão dramaticamente sua presença no dia de Pentecostes e uma vez que ocasionalmente percebemos a evidência do Espírito Santo em nossas vidas, chegamos a pensar que isso é sempre óbvio, mas essa concepção é errônea. É possível dar-se testemunho da potência do Espírito Santo e ainda assim não se ver um indivíduo alcançar um conhecimento salvador de Cristo, pois no plano soberano de Deus decidiu ele jamais violar o direito de livre-arbítrio do homem. Portanto, um homem pode ter testemunhado a potência do Espírito Santo e ainda rejeitar o Salvador. A testemunha pode então ir-se embora com a ideia errônea de ter sido incapaz apenas porque não teve êxito. Não se pode sempre igualar o êxito do testemunho com o poder de testemunhar. Recentemente, foi privilégio meu observar um homem de 80 anos. Devido à sua idade e a um problema particular, fiz um esforço especial de estar nas condições de sentir-me pleno do Espírito Santo antes que eu fosse à sua casa. Ele prestou muita atenção quando lhe apresentei o Evangelho usando as 4 leis espirituais. Quando terminei e perguntei se ele gostaria de receber Cristo imediatamente, ele disse: Não, ainda não estou preparado. Fui embora perplexo ao verificar que um homem de 80 anos de idade ainda não estava preparado e concluí que não dera testemunho do Espírito Santo. Pouco tempo mais tarde, voltei a ver o homem e descobri que ele havia completado seu 81º aniversário. Uma vez mais comecei por apresentar o Evangelho a ele, mas ele me informou que já havia recebido Cristo. Ele havia estudado novamente as 4 leis espirituais que eu escrevera numa folha de papel e sozinho, em seu quarto, ajoelhara-se e solicitara que Cristo Jesus se integrasse em sua vida como Salvador e Senhor. Posteriormente,
Ponderei quantas outras vezes em minha vida, por não ter percebido uma réplica imediata do Evangelho, eu concluíra erroneamente que o Espírito não me fizera pleno da sua potência de dar testemunho. Pode-se ter certeza que uma vida cristã, quando plena do Espírito Santo, dará frutos. Pois, se examinarmos o que Jesus quis dizer com habita em mim, descrito em João 15, e o que a Bíblia ensina em relação ao sentir-se pleno do Espírito, havemos de concluir que são uma única e mesma experiência. Jesus disse: aquele que habita em mim e eu nele dará muito fruto. Portanto, podemos chegar à conclusão de que a vida perene ou plena do Espírito dará fruto. Mas é errado exigir-se que toda oportunidade de testemunhar demonstre se somos ou não autorizados pelo Espírito a dar testemunho. Em vez disso, devemos encontrar as condições para a plenitude do Espírito Santo e então acreditar, não pelos resultados ou visão ou sensação, mas através da fé que estamos plenos.